Olá, esse é o experimento 2 teórico do Laboratório de Eletromagnetismo. Eu sou Renato Brito Araújo e esse é o grupo B. Então, vamos comentar um pouquinho sobre como que vai ser esses experimentos. A gente ao todo vai realizar 6 experimentos, onde serão analisados capacitores. Foram realizados ao todo 5 simulações de capacitores esféricos, cilíndricos, cônicos e planos. Então, vamos começar com uma introdução. Os capacitores eles são componentes fundamentais na eletrônica moderna. Ele permite armazenar, liberar energia elétrica de forma controlável e é vital para estabilizar a voltagem e a potência em sistemas eletrônicos, o que o torna indispensável em aplicações que vão desde microprocessadores, em computadores, até sistemas de transmissão de energia em larga escala. Então, a propriedade mais interessante dos capacitores é a capacitância. Essa é a propriedade que define o quanto que um capacitor pode armazenar. O capacitor armazena carga. Então, a capacitância é um número muito importante a respeito dos capacitores. E esse estudo visa investigar os métodos para se obter esse valor da capacitância. Como que vai funcionar? A gente vai ter experimentos e cada um deles vai ser apresentado teoricamente. Depois o experimento será realizado e por fim os resultados serão analisados. Inicialmente a gente pode comentar sobre a primeira tarefa. São ao todo 6 tarefas. A tarefa que a gente vai começar é pela tarefa 1, que é a simulação de um capacitor plano com um dielétrico. Nesse capacitor a gente tem certas dimensões. A gente vai colocar uma quantidade de volts na placa A, uma quantidade de volts na placa B, vai colocar um material, vai colocar um dielétrico, no caso, como pertence ao grupo B, desse tamanho. As dimensões vão ser dobradas, ou seja, se aqui a gente tem 12x, o x ele vai ser 2 mm. Então a gente vai ter 24 mm de comprimento da placa, 16 mm de largura da placa, e etc. Né? Baseado nesse esquemático aqui. Com isso a gente pode calcular, por exemplo, os valores da capacitância, tanto analiticamente quanto por simulação, e com isso comparar os resultados e ver como que deu essas capacitâncias. Então, antes de tudo, vamos dar uma olhada aqui como que é o capacitor. Né? Então, esse seria o capacitor, ele já está pronto aqui, já está montado. Esse seria o capacitor, com a placa aqui dividindo o dielétrico aqui, o material dielétrico no meio, e duas placas aqui, uma perto uma da outra. Esse seria o capacitor. E a gente quer basicamente descobrir como é que é a capacitância desse capacitor, por meio da simulação ou analiticamente. E ver como que se distribui o campo elétrico aqui. Então a gente pode dar uma observada primeiramente nos cálculos. Então vamos tentar fazer os cálculos aqui para a gente conseguir uma capacitância analítica. A gente consegue jogar nessa fórmula aqui para calcular a capacitância em função das áreas das placas e da distância entre essas placas, sendo o E0 aqui a permissividade do vácuo, né, permissividade do vácuo. Então, calculando as áreas, a gente tem 1,113 10 a menos 4 metro ao quadrado de área para cada uma das placas. E a gente tem uma distância entre os dois de 2 vezes 10 a menos 4, ou seja, 0,2 milímetros. Esses 0,2 milímetros aqui são relacionados ao fato de que nós somos o grupo B tem 2 milímetros aqui de x, e a distância é 0,1 vezes 2, então 0,2 milímetros de distância, é o valor que está aqui. Se a gente calcular a capacitância analítica, a gente tem 4,92 10 a menos 12 Faraday, e agora vamos tentar calcular ela simulada, ou seja, levando em conta detalhes da geometria real do problema. Então, vamos abrir aqui, capacitor. Então, esse é o capacitor. Aqui a gente já montou, já trouxe tudo. Só para confirmar que esse capacitor possui as dimensões corretas, vamos observar, por exemplo, o tamanho da placa inferior. Então, na placa inferior, nós temos uma placa aqui, de 24 milímetros, 16 milímetros, ou seja, 24 por 16, com a altura da placa de 0,3 vezes 2
milímetros, que vai dar 0,6 milímetros. E essa seria a placa inferior, por exemplo, com os buracos no capacitor com dimensões aqui, ó. Vamos pegar essa dimensão. Seriam dimensões de 11,2 por 48. Obviamente o tamanho do buraco é o tamanho da placa do capacitor. Posicionamento aqui de 1,2 vezes 2 milímetros. E então vai ficar esse o resultado aqui das placas. Essa placa aqui, obviamente, na parte de baixo é igual à parte de cima, exceto por esse pequeno quadradinho aqui. Esse quadradinho é aleatório, foi colocado aleatoriamente aqui. E para que se tenha uma diferença entre os experimentos. Mas a gente, a partir dessa construção, a partir do capacitor construído, a gente consegue fazer o cálculo de algumas coisas. Então a primeira delas aqui já é a capacitância. A gente simulou a capacitância e isso deu 5,8722 10 a menos 11 farad. Então, se a gente vier voltar aqui, a gente consegue dar uma observada aqui, que esse é o valor que a gente atingiu, versus o valor analítico. O valor ele deu ligeiramente maior, ele deu quase uma ordem de magnitude maior, na verdade. E, pois essa é a diferença aqui entre os dois calculados. A gente pode voltar aqui e também dar uma observada como que o campo elétrico ele se distribui. E com essa distribuição a gente observa, por exemplo, que a parte central aqui tem uma intensidade do campo elétrico menor, quase nula, ou nula, né, nula aqui na verdade, em comparação com as partes laterais, onde ocorre uma intensificação. E a gente também pode observar como que acontece, por exemplo, tentar animar cada uma das camadas aqui, para poder observar como que tinha travado um pouquinho, mas como que elas se espalham por meio do capacitor à medida que você vai subindo nele. Então, quando chega ali no centro, você observa linhas fortes, você observa que boa parte da subida aqui pelo capacitor, o centro permanece vazio, não tem um campo elétrico forte, enquanto as laterais aqui possuem um campo elétrico forte. Se a gente der uma olhada no centro do capacitor, a gente vai conseguir observar as linhas do campo elétrico ficarem muito mais intensas quando está se passando aqui no meio do dielétrico, né? Como era de se esperar. A gente pode inclusive esperar aqui para observar mais uma vez que a intensidade que elas possuem, elas realmente ocupam aqui as posições onde a área se faz presente do capacitor, né? Ou seja, onde está faltando espaço aqui, onde tiveram as instruções, os buracos, não ocorre muito o processo de capacitância aqui entre esses dois pontos, porque não tem o que passar, né? Então só ocorre entre as placas mesmo. E, pois isso encerra o experimento 1. A gente conseguiu fazer o cálculo e contrastar as diferenças entre os dois capacitores. Agora nós vamos fazer o experimento 2. No experimento 2, a gente vai criar, como primeiro experimento, um cilindro, um capacitor cilíndrico. E nesse capacitor a gente vai fazer simulações. Então a gente vai colocar um valor de uma voltagem para a placa externa, uma voltagem para a placa interna, e vai simular esse capacitor, além de analisar ele analiticamente. Eu estou no grupo B, com o dielétrico borracha. Esses são os comprimentos de diversos objetos aí que vão compor o cilindro, os cilindros e o capacitor, que no caso seria esse daqui. Então você tem essa distância A que representa o raio externo do interior, a distância B que representa o raio interno da parede mais exterior, e você tem um material dielétrico no meio, né? E, pois então agora a gente pode começar
a projetar esse circuito. Então a gente tem um circuito aqui onde eu comecei a projetar. Essa partezinha inicial dá um certo trabalho, mas ele ficou dessa forma. O material dielétrico está aqui no meio, com o cilindro externo, com a parede interna. Se a gente observar, basicamente, no cilindro aqui externo, por exemplo, foi a criação de um cilindro com 19 de raio. Por quê? Porque seria o 15 mais o 4 aqui, seria o raio externo, mais a espessura da parede de 4, 19. Então a gente pode observar que a gente criou esse cilindro aqui e subtraiu um cilindro com tamanho 15, ou seja, do 19 até o 15. Então a gente criou esse cilindro aqui, criou o cilindro central, criou o cilindro mais interno. E com isso a gente formou o sistema do capacitor que a gente está interessado em analisar. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer é colocar as voltagens. Então, se a gente clicar aqui no cilindro mais interno, a voltagem dele, de acordo com o documento, só analisar aqui no documento, a voltagem dele deveria ser 5 volts. Então a gente pode jogar aqui, não, a voltagem dele deveria ser 2 volts para a placa mais interna. Então aqui a mais externa é 5 volts. Então 2 volts para a placa interna, a gente consegue vir aqui, colocar excitation voltage, não é planar, certo? A gente vai colocar voltagem aqui, temos algum problema, calma. Faltou colocar o material aqui, então vamos colocar para o cilindro 1 e para o cilindro 2, a gente vai colocar o material como sendo alumínio. Então a gente pode vir aqui, alumínio, ok? Para o cilindro interno, a gente também vai assign alumínio. Então, colocamos alumínio. E agora o que falta é botar as excitações da voltagem, né? Ok, o que precisamos fazer é primeiro alterar o tipo de solução para eletrostático, certo? E com isso a gente pode atribuir a voltagem aqui. Então, por exemplo, a voltagem do externo seria 5 volts, a voltagem do interno seria 2 volts, né? Então a gente pode colocar aqui 2 volts, certo? Verificando conforme o documento, a gente tem 5 volts e 2 volts. Os materiais foram atribuídos aqui, a gente pode observar, mas o material do dielétrico, ele precisa ser, para o grupo B, borracha. Então a gente pode vir aqui e atribuir para esse material borracha, rubber em inglês, e rubber. Então colocamos rubber no material. E com isso o nosso capacitor está pronto para ser testado. Então vamos primeiramente executar a simulação. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é verificar se está tudo válido. A análise tem algum problema, que é nenhum setup de solução foi criado. A gente pode rapidamente criar um setup de solução bem aqui. Nós podemos vir aqui em Maxwell 3D, Add Solution Setup, e finalmente a gente consegue adicionar, botar 15 passos aqui, e pronto. A partir de agora a gente consegue verificar se a solução está válida. Podemos executar o processo de simulação. Capacitor 1. Então, vamos executar. Perfeito, o nosso projeto simulou com sucesso. Agora a gente começa a analisar coisas, por exemplo, como se a gente vem aqui, selecionar e colocar, observar o campo eletromagnético, que a gente pode fazer esse cálculo. Então a gente consegue observar lá dentro que está sendo calculado.
como o campo eletromagnético se comporta naquele plano. Além disso, a gente consegue, por exemplo, conseguir os resultados da capacitância aqui, por exemplo. Nós precisamos colocar nos parâmetros a matrix. Então aqui a gente tem que incluir essas duas voltagens no sistema para que elas sejam simuladas. E com isso a gente consegue acessar dentro do capacitor o results. Então a gente pode vir aqui no results, pegar a solution data, e com isso a gente vai ter um valor para a capacitância. Com isso a gente consegue o valor da capacitância. A gente conseguiu um valor de 3.80 a 3.8074 10 a menos 12 Faraday. No projeto ficou faltando esse furo interno aqui de 1 milímetro, com essa área aqui de 5 milímetros, né? Então tem a espessura dessa parede interna aqui, ficou faltando, adicionado, e também falta o furo lateral. Então a gente vai colocar um furinho lateral aqui, em qualquer localização. Assim, vamos criar um objeto aqui. Então a gente pode colocar esse objeto... opa, não é esse formato. Ok, agora nós criamos esse cilindro aqui. Ele está posicionado nesse local aqui. Então ele está colocado ali dentro. E nós vamos subtrair esse cilindro do cilindro externo. Então o cilindro externo versus o cilindro desejado. Então a gente pode fazer um edit aqui, booleano de subtração, onde a gente vai subtrair o cilindro 11 do cilindro 1. E com isso a gente tem o buraquinho desejado. Ok? Vou mostrar o buraquinho aqui. Perfeito. E com isso a gente tem o capacitor que a gente quer simular, exatamente no formato que a gente deseja que ele estivesse. Então, agora basta executar a simulação. Então, os dados estão todos certos aqui. A gente pode executar. Com a simulação executada, agora nós podemos, por exemplo, observar como se distribuem os campos elétricos aqui. Então a gente pode procurar aqui colocar um campo magnético, rapidinho. Faltou selecionar o campo aqui. A gente pode selecionar o campo, botar o campo magnético aqui. E agora a gente tem ele desenhado. A gente pode animar ele para ver como ele varia ao longo da altura do eixo. Então a gente vai fazer a animação vai acontecer a partir disso. A gente coloca, por exemplo, 15 passos aqui. E vamos observar como essa animação acontece. A gente pode observar que o campo magnético permanece bastante constante ao longo da subida. Né? Ao longo de cada camada do campo magnético, a distribuição das cargas fica bem constante para cada seção transversal. A gente pode também procurar os vetores. Então, vou colocar os vetores aqui também nessa animação. Agora, com os vetores, a gente também pode analisar que o formato do campo elétrico para cada seção transversal permanece basicamente constante ao longo da estrutura, exceto quando chega aqui no topo, ocorre uma variação só uma variação aqui interna, né, porque superou um pouquinho a altura aqui do topo. Mas no final das contas o campo elétrico da seção transversal permanece constante, como está sendo demonstrado aqui. Durante a passagem no buraquinho, ocorre uma breve queda ali no campo, então a gente pode observar aquele processo ali, né? Mas exceto essa queda, ele permanece praticamente constante. Antes de seguir em frente com o cálculo, vamos analisar o cálculo teórico. Então, no cálculo teórico, a gente teria
no experimento 2, a capacitância analítica no cálculo teórico, a gente pode utilizar essa fórmula, onde o raio 2 seria 15 milímetros, o raio 1 seria 5, o raio 1 seria 5 milímetros. Aqui. Então, a gente consegue, com essas variáveis, colocar elas na fórmula e calcular uma capacitância analítica, que vai dar para a gente 1.08 a 10 a menos 11 Faraday. Enquanto isso, vamos observar a simulada. Esse aqui é o valor da simulada. Vamos observar o valor sendo calculado. Então, aqui no software, a gente consegue dar uma analisada na solução. A gente vem aqui na solução, Results, Solution Data. E a gente consegue observar esse 3.8073 em Faraday. A gente consegue elevado a 10 a menos 12. Então a gente pode voltar aqui e observar que exatamente esse é o valor que a gente conseguiu atingir. E com isso a gente consegue uma diferença não muito significativa, menos de uma ordem de magnitude, do analítico e do simulado. Agora, para a simulação de número 3, a gente vai ter um capacitor esférico com um dielétrico e um orifício que vai passar no meio dele. Então, a gente vai fazer esse capacitor com uma certa voltagem para a placa externa, para a placa interna outra voltagem, e utilizar os dados do grupo B, inclusive o material do dielétrico, polietileno. Então, todos os materiais são polietileno, mas a gente tem essas dimensões. Então, vamos prosseguir com a criação. No OneSoft, a gente pode criar uma esfera. Então, a gente pode criar essa esfera desse formato. Pronto. A partir dessa esfera exterior, essa é a esfera interior. Então, nós vamos criar outra esfera que vai estar dentro dela, onde a gente vai ter o raio interno A, o raio interno A, com uma espessura das paredes. Bom, o raio interno será 5, então o raio dessa daqui será 5 milímetros. A gente pode separar aqui 5 milímetros. Esse daqui seria esse aqui seria o raio no interior. Então a espessura é 3, 5 menos 3, esse aqui seria 2. E a gente vai ter o raio mais externo da esfera interna, que vai ser 5, e a gente pode simplesmente subtrair um do outro. Então a gente pode fazer essa subtração dessa forma, subtract, onde a esfera 1 será removida da esfera 2, perfeito. Agora a gente consegue observar que esse daqui é a casca, o núcleo mais interior, né? E agora a gente vai desenhar outra esfera mais exterior a essa. Então o raio total, o raio completo, ele seria igual ao raio externo, que é 16, mais a espessura da parede, que é 3, então a gente tem 19. Perfeito. E a subtração desse vai ter um raio do raio externo maior, que é 16. Então a gente vai subtrair aqui. Aliás, não, está certo. Essa daqui é a esfera exterior, essa é a esfera interior, e no meio do caminho vai ter um dielétrico. Então a gente vai desenhar agora o dielétrico. O dielétrico ele vai ter uma esfera interior igual ao raio interno, ou seja, aliás, o raio externo, que seria 16, e vai ser subtraído dela um raio interno. Será subtraído o raio interno de 5, ou seja,
de 16 para 5. Então a gente vai ter esse formato aqui. Agora, analisando as 3 esferas, essa daqui seria o núcleo interior, que vai ser feito de ouro. Então a gente vai ter a esfera mais exterior, que também vai ser feita de ouro. E finalmente o meio dielétrico, que vai ser feito de polietileno. Então a gente pode atribuir os materiais. A gente pode colocar aqui polietileno, que em inglês seria polietileno, polyethylene, imagina. E os materiais da esfera interior seria ouro, então gold. A gente pode colocar gold aqui. E o material dessa daqui seria gold. Então a gente coloca gold nos dois. E agora a gente tem o sistema completo, o capacitor completo. Porém, ficou faltando o furo. Então o furo dele vai passar apenas pelo material externo, na forma de um cilindro. Então nós podemos desenhar um cilindro aqui no topo, dessa forma. Desenhar aqui no topo. Na base do sistema de coordenadas, a gente pode desenhar um cilindrozinho aqui e construir ele até o topo. Com isso, a gente pode pegar esse cilindro criado e estender ele numa altura um pouco maior. Então, a gente pode colocar uma altura de 50. A gente pode colocar uma posição de início da altura dele de menos 25. E pronto, agora ele perfura a esfera. A gente pode agora fazer com que ele seja um corpo para subtrair a esfera mais externa. Então essa daqui é a esfera mais externa. Essa é a esfera mais externa. E esse aqui é o cilindro que a gente acabou de criar. Então a gente vai subtrair um do outro. No caso, a gente vai subtrair o cilindro da esfera, né? Então a esfera vai permanecer enquanto o cilindro vai tentar excluir. Ok? A gente conseguiu fazer o furo. E esse furo ele só passa pelo meio pela esfera mais externa. Então, se a gente quiser ainda tentar enxergar dentro do sistema, né, para a gente poder pelo menos enxergar o dielétrico, a gente pode atribuir uma transparência, ok? E com isso nós podemos tentar enxergar a esfera do núcleo interior ali dentro do capacitor, né, aqui de baixo também. A gente consegue fazer a mesma coisa. Portanto, esse capacitor está preparado para fazer a simulação. Então, nesse momento, a gente pode atribuir o tipo de solução, que seria eletrostática, e com isso a gente pode atribuir as voltagens. Então, a voltagem da placa externa, a gente confere só, aqui, ó, se a gente conferir no documento, a voltagem da placa externa é 10 e 22 para a placa interna. Então a gente pode vir aqui pegar a placa mais externa, atribuir uma voltagem de 10 e pegar a placa mais interna, atribuir uma voltagem de 22, certo? Agora nós podemos iniciar a simulação. Antes de iniciar a simulação, faltou o tipo de solução. Então nós podemos entrar aqui e colocar primeiramente uma matrix, selecionando aqui esses dois. A gente pode procurar pelo fields, não, pelo setup de análise e criar um setup de solução. Esse setup aqui parece adequado, então podemos fechar assim. E a partir de agora rodar a simulação. Onde a gente pode ver tudo está apropriado, a gente pode rodar. A simulação está sendo executada. Agora nós podemos procurar nos planos aqui
um plano que vai permitir com que a gente faça um overlay. Então a gente pode fazer o overlay do campo magnético aqui, nos objetos, pronto. E a gente não consegue observar dentro, a gente consegue ver a variação por ali. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui é colocar uma certa transparência na esfera mais externa, para a gente poder observar como que está acontecendo essa variação lá dentro. Então, a gente colocou uma certa transparência, e agora a gente tem o sistema como ele é por dentro, com a camada externa, com o meio dielétrico e com a camada interna. Perfeito. Então, a gente pode observar agora, fazer uma animação e observar como, aliás, antes de fazer a animação, a gente pode vir aqui, colocar os fields, os vetores, aqui, perfeito. E agora nós podemos fazer uma animação desse processo, como é que ele está variando. Então a gente vai fazer em 15 passos aqui, e vamos observar. Animação criada. Opa, esse é o processo. Com o número de passos maior, fica ainda mais fácil entender como que está variando. Então a gente tem fugindo do centro do, do, do capacitor, ou seja, saindo do núcleo mais interno para o núcleo mais externo, você tem o campo magnético, que tem uma intensidade obviamente maior perto da superfície do interno, porque a voltagem dele é maior, né? E com isso a gente tem esse padrão de espalhamento aqui do campo elétrico. Então agora nós podemos pegar os resultados. Então vamos dar uma olhada nos resultados aqui. Então a gente tem essa capacitância em Faraday, calculada para o capacitor esférico. A capacitância aqui deu 1.128 elevado a 10 a menos 12 em Faraday, né? E se a gente fizer uma análise aqui na capacitância analítica, a gente vai ter o seguinte: utilizando a fórmula demonstrada com a permissividade relativa de 2,25 para o polietileno, utilizando o raio externo e interno demonstrado 16,5 com a permissividade do vácuo, a permissividade relativa aqui expressas, a gente consegue calcular 1.819810 a menos 12. Enquanto isso, o valor simulado que a gente acabou de conseguir aqui, que é 1.8128, a gente vai ter uma diferença muito pequena aqui, uma diferença no caso de 0,38%. Ou seja, as diferenças aqui elas são pouco significativas. Esses capacitores são muito parecidos, a versão simulada e a versão real deles. Digo, a versão analítica deles. Isso mesmo levando em conta o buraco feito sobre o capacitor aqui. Agora para o experimento 4, nós vamos analisar. Então, primeiramente o experimento 4 ele pede pela criação de um capacitor esférico com 2 dielétricos, ao invés de um, como foi o caso do que a gente vem fazendo agora. E com a criação desse capacitor novo com 2 dielétricos, a gente vai basicamente realizar o mesmo processo, onde vai puxar informações interessantes a respeito de como esse capacitor ele funciona e trazer esses dados. Então, levando em conta o experimento anterior, que foi o do capacitor esférico com um único dielétrico, a gente vai analisar, a gente vai propor um capacitor novo.
Então, para o experimento 4, a gente vai propor um capacitor onde os materiais das paredes são de ouro, então continua sendo um capacitor esférico, como seria o caso desse aqui, onde você tem a parede mais externa, você tem o meio dielétrico e você tem o interno. Porém, isso aqui é o capacitor do experimento anterior, porém agora haverá outro dielétrico, onde o polietileno, que era o dielétrico antigo, agora ele vai ser interno, enquanto isso vai existir um mais externo de mármore. As permissividades relativas podem ser encontradas nesse link, onde a gente pode encontrar, por exemplo, que a permissividade relativa do mármore é 8, o que contrasta bastante com o polietileno, que é mais ou menos por volta de 2,25. Então, com isso a gente deveria fazer agora o cálculo da capacitância analítica e depois fazer a capacitância simulada. Então a gente tem uma capacitância analítica que a gente pode calcular para cada um dos capacitores com essa fórmula, porém a gente vai fazer uma análise dos dois capacitores, dos dois meio dielétricos separados e por fim reunir esses dois a partir dessa solução aqui. Esses são os dados que a gente vai estar começando inicialmente. São basicamente os dados do outro problema. A única diferença é que a permissividade relativa do mármore agora é 8, tem ela. E o raio 3 de 10 milímetros vai ficar entre os dois raios anteriores. Só para clarificar, tem um meio dielétrico aqui, que é essa parte central, né, essa parte mais interior, e a gente vai estar cortando ela em duas partes, nos 10 milímetros de altura, onde a gente vai ter um novo dielétrico nessa região mais acima, que vai ser o dielétrico de mármore. Bom, então agora a gente pode realizar os cálculos para tentar fazer a análise analítica. Então, para o capacitor mais interno, a gente vai ter um raio de 5 milímetros, um raio menor de 5 milímetros e um raio maior de 10 milímetros. Aplicando naquela fórmula com a permissividade relativa do polietileno de 2,25, a gente vai conseguir 2,5, 10 a menos 12 de capacitância. Agora, para o capacitor mais externo, com um raio interno de 10 milímetros, com um raio externo de 16 milímetros, e com a permissividade relativa do mármore, que é 8, a gente vai conseguir 2,3725, 10 a menos 11 Faraday, né? Então, para o capacitor completo, a gente pode simplesmente fazer a soma baseada nessa fórmula aqui, e com isso a gente vai conseguir 2,26, 34, 10 a menos 12. Essa solução é analítica, falta a simulação simulada, então vamos simular ela agora. Então, esse daqui é o capacitor construído para o experimento 3. Por questões de pureza foi removido o topo, onde ele tinha um furo, né? E com isso a gente tem só o capacitor puro. A gente vai agora criar um novo dielétrico nele. Então a gente vai copiar o dielétrico anterior e vamos editar ambos. Então a gente vai ter o dielétrico do material polietileno como o seguinte. Ele vai terminar em 10 milímetros e vai começar em 5 milímetros de raio e terminar em 10 milímetros de raio. Então a gente pode alterar essa esfera de forma que o material mais interno comece em 5 milímetros, porém o mais externo termine em 10 ao invés de 16. Então a gente faz isso e agora ficou um espaço livre ali dentro da esfera. Aquele espaço livre ali a gente vai já está sendo preenchido, porém a mais o espaço pela esfera de até alterar o material aqui de mármore. Então marble em inglês a gente coloca assim.
E agora, essa esfera de mármore, a gente pode pintar ela de outra cor, só para ficar claro também a, a presença dela. Vamos colocar uma cor laranja aqui para ficar bem diferente, bem destacado. E o problema dela, na verdade, ela termina no local certo, porém a exclusão aqui no meio ela tá pequena demais, a gente precisa excluir mais. Então a gente vai excluir até o raio 10 aqui. E agora a gente conseguiu a esfera. Aliás, não, calma, temos algum problema. E no caso o problema é que foi a esfera errada. A esfera que a gente tem o interesse em diminuir o tamanho do raio interno seria essa daqui. Aumentar o tamanho do raio interno era essa daqui. Então agora a gente tem a esfera de interesse, onde nós temos a esfera mais inferior, mais exterior, como sendo ouro na parede, a esfera mais interna sendo também ouro, uma parede de ouro, então a mais interna e a mais externa, e no meio do caminho a gente tem o mármore e a gente tem o polietileno. O polietileno sendo mais interior, o mármore sendo mais exterior, os dois formando um dielétrico. Portanto, a partir de agora a gente pode simular. A voltagem aplicada para cada um será a mesma do experimento anterior, ou seja, a voltagem mais exterior é 10 volts, a voltagem mais interior é 22 volts, e agora vamos fazer a simulação. Primeiramente, verificar que o design faz sentido, vamos realizar. Agora, com a simulação completa, a gente pode tentar fazer uma análise visual de como que acontece a distribuição como é que está o campo elétrico dentro do sistema. Então a gente pode vir aqui nos planos aqui, colocar essa distribuição aqui nos objetos e perfeito, a gente já consegue observar uma diferença grande. Inclusive, o que é interessante aqui de observar é como a mudança do dielétrico afeta o campo elétrico, ou seja, o campo ele quase não existe para essa direção, e quando passa nessa separação entre entre o mármore e o polietileno, ele aumenta bastante, né? Nós podemos agora também colocar as linhas do campo dos vetores, né? Podemos colocar os vetores e esse é o resultado. Então, como a imagem estava explicando para a gente, saindo do centro a gente tem as linhas fortes e nas periferias a gente tem uma diminuição muito grande das linhas do campo elétrico. Ao realizar uma simulação, a gente também pode encontrar essa mesma distribuição, porém aplicada de forma tridimensional. Dessa vez, a gente pode observar que acontece muito mais intensamente o processo, o campo elétrico acontece muito mais intensamente dentro do primeiro dielétrico em comparação com o segundo. Agora, para o cálculo da capacitância total, nós podemos vir aqui e pedir uma solução. Então, ao analisar a solução, nós temos 2,26 10 elevado a menos 12 Faraday. Ao comparar isso com o resultado obtido, a gente observa que o resultado ele fica muito perto do resultado original analítico. Então, colocando o resultado obtido aqui, nós temos uma diferença também muito baixa, de 0,11%.
Isso nos leva a concluir que a solução analítica ela funcionou tão bem quanto a simulada, ainda mais faltando o buraco que anteriormente estava colocado dentro do capacitor, e o resultado que a gente obteve na simulação é praticamente equivalente ao resultado analítico. O que a simulação entrega de especial é entender exatamente como que o campo elétrico se comporta aqui dentro. Agora, para o experimento 5, nós vamos fazer um capacitor cônico com 4 dielétricos. Então, para fazer isso, a gente vai fazer uma simulação, mas também a gente vai utilizar os dados que estão escritos nesse artigo passado, onde basicamente o autor comenta sobre capacitores cônicos coaxiais. E a parte mais interessante do documento inteiro, desse documento, é a fórmula, onde a gente consegue calcular como é a capacitância desses capacitores. A gente vai utilizar ela com esses dados que são passados. Além disso, a gente vai utilizar 4 materiais dielétricos diferentes. A gente vai fazer com certos materiais e produzir esse capacitor. Portanto, a gente pode observar aqui, vamos fazer uma escolha dos materiais. Então a gente escolheu teflon, borracha, poliestireno e o mármore. No caso, poliestireno 2.5, borracha 3, a permissividade relativa, né? O mármore é 8 e do teflon é 2.1. A gente consegue calcular o valor da permissividade relativa geral disso tudo para fazer uma análise analítica, simplesmente somando e dividindo pelo número que a gente somou. Então a gente tem 4, a gente soma esses 4, a gente divide pelo número de 4 que a gente somou e a gente obtém 3.83. E com isso a gente pode utilizar acima nessa fórmula. Então, se a gente utilizar todos os dados que foram passados, mais essa informação que a gente obteve aqui, a gente consegue calcular que a capacitância seria 2.8020 10 a menos 11 Faraday. Portanto, agora vamos começar a simulação desse o projeto para construir esse capacitor. Então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar um cone. Então, a gente pode desenhar um cone aqui aleatório. Raio menor aqui, e com essa altura, por exemplo. Ok. A partir disso, vamos editar algumas configurações desse cone baseado na figura que foi mostrada. Então, nós vamos precisar, por exemplo, que o ângulo, aqui, ó, esse ângulo de abertura do cone, ele seja igual a 25 graus. O que significa, o que vai implicar para a gente alterar esses raios aqui, porque a gente não pode alterar o ângulo diretamente. Então vamos fazer os cálculos aqui. Bom, no caso, a gente tem que a altura H, ela vai ser equivalente a, vou analisar aqui, a altura H vai ser equivalente a 7 centímetros. Então a gente pode colocar aqui a 7 centímetros, que seriam 70 milímetros, certo? Acertamos a altura, agora vamos acertar o ângulo de 25 graus. Bom, se o ângulo é de 25 graus e nós temos uma altura de 70, sem incluir a parte final, que é o D, então D mais H seria igual à altura completa do cone, a gente pode calcular que a base do cone deveria ser... Bom, a dimensão da base inferior R1, ela foi dada para a gente, e ela tem o valor de 3.5. Então, nós podemos alterar a base inferior para ser 3.5 centímetros, que daria 35 milímetros. E a base superior, ela deveria ter o tamanho de... Bom, a base superior tem o tamanho de 1.
como demonstrado aqui, que seria o R2. Então aqui a gente coloca este valor, 10 para o de baixo e 35 para o de cima, como está representado aqui, 10 centímetros por 10 milímetros por de baixo, 35 milímetros por de cima, as duas bases, certo? E com uma altura total de, só confirmar, uma altura total de 70 centímetros, certo? Então, perfeito. Esse aqui é a linha central que está passando pelos dois. Aí, a gente vai ter que o raio... aliás, não, a gente vai ter que aumentar aqui, vai ter que ter uma diferença, onde a gente vai incrementar em 5. A gente vai incrementar em... bom, depois de alguns cálculos, se percebeu que a base da parede externa, a base da parede externa do dielétrico será, vamos dizer, base 1 de 8,156, e a base superior será de... não, esse aqui são em centímetros, né? Então a gente vai colocar isso aqui em centímetros. A base superior será de 1 ponto, não, será de 2,3,3, ok, e certo, aqui tem alguma coisa interessante. O raio superior, o raio inferior. Na verdade, isso aqui deveria ser isso aqui é o dobro do tamanho correto. O dobro do tamanho correto no sentido de que esse daqui eu coloquei o tamanho da base ao invés do raio. Então, colocando os raios, a gente tem 40 ponto no de cima. A gente tem 11,65, e aqui a gente teria a 40,78. Aqui, agora sim. E nessa figura aqui, essa figura seria a figura externa do dielétrico. Então vai precisar da parede do dielétrico. A gente vai pegar uma espessura qualquer para essa parede. Então a gente vai colocar aqui outro cone. A gente vai simplesmente copiar aquele cone anterior e colar. A gente vai copiar o cone anterior e colar. E agora a gente vai alterar as dimensões dele um pouquinho. Então a gente vai ter uma dimensão aqui de 1 a mais. E de 1 a mais aqui embaixo também. Não, na verdade não pode. Bom, fazendo os cálculos corretamente para essa linha aqui ficar reta, a gente teria que, com uma espessura de 1 centímetro, quer dizer, 1 milímetro para a parede, a gente pode fazer essa subtração aqui. E a gente vai copiar essa figura aqui duas vezes, só que agora, não. A gente vai copiar a figura do cone original, que vai ser o dielétrico duas vezes, uma dessas vezes só para subtrair com o cone novo gerado. Então, vamos fazer essa subtração, subtração. Aqui em cima a gente vai ter o cone 3 para o cone 4, certo? Isso é o ideal? Então, vamos fazer a parede do dielétrico aqui menor. Então, esse daqui seria o dielétrico, a gente vai fazer ela transparente. E vai alterar a cor também. A gente vai colocar uma cor aqui vermelhinha. Perfeito. E agora ficou esse objeto externo,
que está com tamanho, essa é a parede externa, certo? Ela está com um problema aqui. Nós iremos alterar a superfície aqui, então agora a superfície que a gente estava fazendo a análise, a gente vai aumentar aqui em 5, então eu tinha aumentado de 11.165, 16, a gente vai alterar mais 5, e agora para o caso do 41, a gente vai ter um aumento de 17, então a gente tem 41.78. Então, nós vamos simplesmente fazer um aumento de 5 aqui também, então do 1 para 5, e com isso a gente vai ter a seguinte figura. Essa figura representa a parede externa do dielétrico. O dielétrico é o vermelhinho, e agora a gente vai fazer a parte interna do dielétrico. Então nós podemos começar copiando o cone da parede externa para a parede interna agora, e alterando as dimensões dele. Então a gente vai ter primeiras dimensões internas. A espessura do dielétrico será 1 centímetro, não, 10 centímetros. Por quê? Porque aqui é a diferença entre RA e RB. Então a gente tem uma diferença de 10 centímetros. Então essa vai ser a diferença. Nós poderíamos vir aqui e subtrair 10 centímetros. Ok, para a base interna do dielétrico, para o cone interno do dielétrico, a gente vai ter uma base que vai medir 31.72 e uma base superior que vai medir 9.06. Então, essa é a figura resultante. E com isso a gente tem as duas paredes do dielétrico. Agora basta subtrair a parte interna do dielétrico. Então, vamos desenhar o cone de subtração. O cone de subtração vai começar na figura 31.7. Não, na verdade vai começar no 9.06 de raio inferior. E de raio da base maior, a gente vai ter 31.72. Então nós teremos esse dielétrico e ele vai ser subtraído com o cone do dielétrico 1. Então a gente pode selecionar esses dois, e subtrair. A gente pode selecionar esse e subtrair. Então a gente vai fazer essa subtração aqui, vai ter isso como resultado. Ou seja, esse aqui é o meio dielétrico, foi subtraído a parte que está entre os que pertence ao outro cone. O dielétrico ele ainda está na posição errada, agora seria relativamente simples consertar. Então a gente está cortando demais naquela parte, a gente pode simplesmente vir aqui e alterar, aliás, essas medidas estão corretas. As medidas que estão incorretas são as medidas do interior, ou seja, do cone mais interno. Esse cone interno aqui não está ocupando todo o espaço que deveria. A gente pode vir aqui e alterar a medida do cone interno para que ocupe a base correta e a base menor e a base maior correta. Então a gente vai ter essa medida, onde a espessura da parede é 5 nos dois casos. Vamos ver como calcular. Ok, o cone foi consertado da seguinte forma. Agora essa distância,
a diferença entre os dois cones está correta, entre a parte de baixo e a parte de cima, que seriam 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. E, portanto, agora é possível realizar a simulação depois que os dielétricos forem divididos corretamente. Os dielétricos, então, eles serão 4 dielétricos, né, a partir dessa figura original. Então a gente vai copiar essa figura 4 vezes e a gente vai fazer o seguinte. Na primeira, colocaremos um retângulo. Vamos aumentar o tamanho desse retângulo, de forma que ele cubra toda a altura do cone. Então, o retângulo foi construído. Agora, nós vamos ainda alterar essa caixa aqui de forma que ela ocupe mais espaço horizontal. Então, ela vai ocupar todo esse espaço aqui. E dessa forma a gente pode filtrar quadrantes. A forma que a gente vai filtrar quadrante, então, seria a seguinte. Selecionar a caixa, selecionar o primeiro cone, o primeiro cone, e a gente vai fazer um intersect. Então, esse intersect será a figura do primeiro. Agora a gente pode mover a caixa. Opa. O intersect será entre o cone 1 para a caixa 1. Então seria... Aliás, a gente vai ter que copiar a caixa 4 vezes. Então, aqui, na primeira caixa, a gente vai fazer o intersect entre o cone 1 e a caixa 1. A gente pode fazer esse intersect por aqui. E agora a gente tem a figura geométrica que a gente esperava para o cone 1. Para a primeira parte, para o primeiro dielétrico, a gente vai mover então a caixa 2, de forma que agora ela vai ficar no menos x. Então, ela foi colocada aqui. Agora nós vamos subtrair a caixa 2 do cone 8. Aliás, a cone 8 da caixa 2, vamos interseccionar esses dois. Então a gente faz o intersect e atinge essa figura. Perfeito. Agora a gente vai modificar a caixa 3 de forma que ela vai ocupar o menos do x. E a gente vai fazer a interseção entre o cone 10 para a caixa 3. Então a gente vai fazer essa intersecção por aqui. E intersect. Perfeito. E por fim, a gente vai fazer o cone 4, ou a caixa 4. Deixa eu colocar aqui menos 100, menos 100. E vai fazer a intersecção do cone 12 com a caixa 4. Vai interseccionar aqui. Perfeito. Agora iremos atribuir cor para cada um desses, só para ficar mais fácil o reconhecimento. Então nós podemos editar a cor aqui. Primeira cor, a segunda cor, a terceira cor, finalmente a quarta cor. Perfeito. Figura final que nós temos será então S, com 4 dielétricos.
Então, nós podemos calcular agora a solução do problema. Então, a gente conseguiu encontrar uma capacitância de 5.1042 elevado a 10 a menos 12. Se a gente comparar isso com o resultado calculado, a gente tem uma diferença, seria esse valor versus esse valor. Potencialmente, essa discordância pode ter sido causada por erros na simulação, por exemplo, a espessura das paredes do capacitor, que estão indefinidas, mas essa é a diferença entre os dois resultados. Agora nós vamos comentar um pouquinho no experimento 6 sobre capacímetros e como que eles funcionam, como são as formas de você medir a capacitância sem usar um capacímetro comercial, e nós vamos entender como tudo isso é possível. Então, pulando aqui para o experimento, a gente tem a seguinte questão. Nós descobrimos métodos para calcular a capacitância analítica, ou seja, das fórmulas que foram mostradas anteriormente, e a gente agora também consegue calcular capacitâncias simuladas com o simulador, o OneSoft. Mas a pergunta é, experimentalmente, é possível calcular a capacitância? É possível você conseguir esse valor de forma experimental no campo, basicamente? Então, é possível, e isso se faz com um aparelho chamado capacímetro. Né? Então, o capacímetro ele funciona da seguinte forma. Quando se aplica uma corrente alternada, ou seja, não uma corrente contínua, né, uma corrente alternada, quando se aplica essa corrente sobre o capacitor, os elétrons eles vão se mover de uma placa para outra, e isso, ao longo do tempo, vai acumular cargas. Né? Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, a gente permite, quando o capacitor ele permite a passagem de corrente entre os seus dois pelo dielétrico, né, entre os seus duas paredes, quando a tensão muda. Então, isso significa que a gente pode capturar como que essa corrente variou, e ela vai ser proporcional à variação da tensão e à capacitância. Ou seja, se a gente consegue ter uma variação de tensão planejada, a gente consegue utilizar essa informação para calcular a capacitância. Então, a capacitância ela pode ser obtida pela função a capacitância igual a corrente sobre 2π da frequência da corrente alternada vezes a variação da tensão, ou seja, a tensão máxima menos a tensão mínima que ocorre dentro da corrente alternada. E isso permite que a gente calcule a capacitância quando a gente controla as outras três variáveis aqui. Né? Então, existem outras formas de se tentar calcular essa capacitância? Então, existem outras três formas. A primeira delas é o oscilador LC, que ele usa um indutor e um capacitor para formar um circuito que fica oscilando e cuja frequência de oscilação depende da capacitância. Então, basicamente, a gente constrói um circuito LC e mede a frequência da oscilação com um frequencímetro. Então, a gente pode utilizar uma fórmula para calcular a capacitância, onde a indutância nessa fórmula pode ser conhecida. Então, a gente consegue eliminar, a gente tem a indutância, a gente tem a frequência, então a gente consegue calcular o valor da capacitância. A segunda possibilidade que a gente tem de fazer isso seria utilizando o método da constante de tempo RC. Então, basicamente, a ideia aqui seria o seguinte. A constante de tempo de um circuito RC, produto de resistência e capacitância, ela determina o tempo necessário para o capacitor carregar até aproximadamente 63% da tensão de alimentação ou descarregar para 37% dela. Então, basicamente, o negócio é o seguinte. A gente pode montar um circuito com um resistor e um capacitor. Aí a gente aplica uma tensão nesse circuito. Um resistor e um capacitor. A gente aplica uma tensão e mede o tempo necessário para atingir 63% dessa tensão no capacitor. Né?
E a constante de tempo que a gente atinge é igual, quer dizer, a constante de tempo t que a gente atinge, então, vai ser igual vai ser igual a RC. Dessa forma, a gente consegue calcular a capacitância. E a terceira forma seria a seguinte: nós temos uma ponte de capacitância, ou seja, um princípio similar àquela ponte de Wheatstone para calcular resistências, que seria uma ponte de capacitância para tentar encontrar uma capacitância desconhecida, equilibrando com uma capacitância conhecida, ou seja, utilizando um componente que já se conhece o valor para um componente que não conhece esse valor ainda, e entendendo mais ou menos como que esses dois componentes são diferentes, dessa forma conseguindo encontrar o valor. Então, basicamente, são configurados uma ponte com os capacitores conhecidos e desconhecidos, e os valores são ajustados até que ela esteja equilibrada. Então, ou seja, nenhuma corrente ela vai fluir através da ponte. Então, a gente utilizando as proporções entre os capacitores e resistências para calcular essa capacitância, a gente consegue calcular a capacitância desconhecida a partir da conhecida, basicamente. Então, essas são formas de se conseguir esse valor da capacitância, não existe só uma fórmula, e esses valores eles permitem que a gente descubra a capacitância tanto experimentalmente, analiticamente ou de forma simulada. Em conclusão, existem diversas formas de se obter a capacitância e existem diversas formas de capacitores. A capacitância pode ser obtida de forma analítica, de forma experimental e de simulação, por meio de simulações, como foi realizado nesse experimento aqui várias vezes. Além disso, essas três abordagens integradas elas permitem observar como a capacitância dos capacitores pode ser medida, pode ser obtida, pode ser calculada, como ela funciona, o que afeta ela e como ela pode ser utilizada como propriedade dentro de circuitos eletrônicos, entre outras coisas. Muito obrigado pela atenção e até mais. Essas são as referências que a gente utilizou para esse experimento.